Mas vamos lá, vamos voltar um pouco. Arregui. De onde qual que é a origem desse sobrenome? Arregui é da família da minha mãe e a origem é basca. 2 irmãos vieram para o Brasil, fugindo de guerra, né? Sim. Quer dizer, falar de guerra, né, na região basca sempre, né? Mas eles vieram para o Brasil no outro século, no início do outro século. Um foi para o Rio Grande do Sul e o outro veio parar aqui no interior de Minas Gerais. E ele formou família aqui. Então, existem 2 ramos de arreguis. Tá. O arregui lá do sul e o arregui aqui de Minas Gerais. Somos parentes, mas não nos conhecemos. Não sabemos o que esse irmão de lá formou e sei o que o irmão daqui formou. Né? É uma família bem extensa, foram muitos filhos, né? Então, do pai da minha mãe. Do pai da sua mãe, tá. Então, o arregui vem por parte de mãe, do meu avô materno, que era descendente. Né? De basco. Os bascos são muito fortes. Muito. E muito bravos. Muito. Você é brava? Muito. Muito. Que sinceridade, fiquei até com medo agora. Você sabe que é uma coisa que eu estou trabalhando em terapia, gente. Eu falo de uma forma tão brava que as pessoas acham que eu estou brigando. E na minha cabeça, eu estou sendo tão calma. Eu não percebo. Eu só percebi isso ano passado, quando eu fui à Espanha. Porque eu vi que eles falavam a Barcelona, né? Que é aquela área mais aguerrida, que nem quer ser espanhola, né? Aí eu comecei a perceber como eles eram rudes no tratar. Você vai num restaurante, eles te falam na lata. Gente, eu estou reconhecendo a gente. A gente, isso. É a cultura do lugar. Nossa, é a cultura do lugar. É isso. É interessante, né? Como é que você vai descobrindo os seus laços, né? Os seus antepassados, e vem de uma forma muito fácil, assim. E aí você pode modificar, né? Porque Sim, cultural você pode ir ser contra isso. aquilo ou você pode perpetuar. Né? Exatamente. Desde que você tenha consciência daquilo também. Mas né, é muito Fabiana? difícil. Claro, Estou claro. te falando, é uma questão que tem que ser trabalhada na terapia mesmo. Isso mesmo. Para você mudar o jeito de ser. Mas eu sou brava, assim. E quando menina, como é que é? São 3 irmãos? Somos 6 irmãos, 6 7 irmãos. 7 verdade, irmãos? Porque Puxa. a gente tem um irmão que foi criado junto, porque quando minha mãe se casou e teve o meu irmão mais velho, que é o Cláudio, muita gente conhece, ela contratou uma menina que veio do interior e ela veio muito novinha, acho que com 16 anos, para trabalhar aqui em Belo Horizonte. Ela foi ser a babá do Cláudio e ela nunca mais foi embora da nossa casa. Então ela virou também a nossa mãe. Então eu tinha 2 mães e ela teve um menino no decorrer da história dela conosco. Engravidou. Esse menino, obviamente, foi criado junto, porque o pai não quis assumir. E quando ele via todo mundo chamando meu pai de pai, nós todos, ele também começou a chamar de pai. Então ele era o nosso irmão. E é nosso irmão até irmão hoje. De vocês. Ela já se foi, Sim. mas o irmão, né, e os meus sobrinhos todos permaneceram. Quantos jornalistas? Somos 3. Seu pai jornalista Meu também. pai jornalista, Cláudio jornalista, Cássio e eu. E temos publicitários também. Temos uma variação ali. Isso é influência do seu pai? Ah, com certeza. Com certeza vem muito mais do meu pai, apesar da família da minha mãe também ter um ramo, né, de jornalistas. João Etienne, que é muito conhecido, né? O Milton Amado, que era o marido da minha tia, também um jornalista muito respeitado. Foram os 2 que levaram meu pai para trabalhar com eles, porque jornalista era uma profissão que não precisava de curso. E então meu pai escrevia muito bem, gostava de escrever, e meu tio levou, vou trabalhar no diário e tal. Isso. E aí meu pai foi trabalhar como jornalista, e eu acho que a gente tem muito mais essa veia da escrita vinda do meu pai do que da família da minha mãe, embora tenhamos influências também. Você tem lembranças do seu pai como jornalista, assim, trabalhando? Tenho muitas. Assim, o meu pai, ele era uma pessoa que ele trabalhava em 3 empregos. Eu via muito pouco meu pai quando eu era criança. E agora é coincidência você me perguntar isso, porque ele faria 100 anos em 2024, agora em outubro, e a gente teve uma ideia de escrever um livro, cada filho, sobrinho e amigos que quisessem escrever, alguma crônica, algum conto, falando sobre alguma coisa que tiveram com um caso qualquer que tenha acontecido junto do meu pai.
E todos nós falamos muito disso, do quanto ele trabalhava muito, e a gente pouco via, porque ele saía de manhã e voltava à noite muito tarde. Da minha infância mesmo, eu não lembro do trabalho jornalístico, mas quando ele começou, em determinado momento, ele foi trabalhar no Palácio dos Despachos, aqui na comunicação do governo, e ali ele foi trabalhando, e a gente achava legal porque ele trazia umas revistas, umas coisas bacanas, assim, que ele, da Abril, que ele também trabalhou para a Abril Cultural há muitos anos, então a gente recebia todas as revistas, e aquilo foi tendo um contato. Aí, às vezes, a gente passava, voltando da escola com a minha mãe, ali em frente ao palácio, e dava para passar, porque não tinha aquela alameda, né? A gente passava ao contrário, para descer a Bahia, né? E aí dava para ver assim na janela, ele não. A gente achava que via, né? Talvez tenha sido uma invenção da nossa cabeça. E a o gente desejo de ver o pai, né? E depois, quando ele foi para Brasília, ele foi para Brasília justamente como assessor de comunicação do Aureliano Chaves na vice-presidência. Vice-presidente né? da República. E aí a gente teve mais contato. E via, né, o trabalho dele, muitas coisas aconteceram. Eu me lembro, por exemplo, eu lembro direitinho, as pessoas não vão lembrar disso. O horário de verão, que todo mundo tem ódio, né? Foi uma... Eu gosto. Eu também adoro. Então já não é todo mundo, nós dois não foi gostamos. criação do Lula, como as pessoas acham, não. Gente, isso foi criado, foi o Aureliano Chaves que trouxe isso numa crise energética. Olha lá só. em 1982, Sim, talvez, não sei. Ele veio com um modelo, né, europeu, que são as usinas de carvão e tudo, né? Eles utilizam outras fontes energéticas, né? E aqui ele falou, a gente vai ter que utilizar outras fontes de energia, e ele falou, vamos testar como seria, né? E ele foi ministro das Minas e Energia também, né? Então eu me lembro do meu pai falando sobre isso, dando orientações no telefone. E várias vezes a gente via ele sendo procurado, para dar alguma declaração do ministro. Isso, para informar, né? Para informar, e aí ele fazia. Então, assim, a gente respeitava muito meu pai, porque ele era uma pessoa muito calma e ele não comentava nada do trabalho dele. Muito discreto. Né? Nunca. Não comentou, assim, a gente, pai, conta nem que seja um podrezinho, né? Isso, aquela não, fofoca mesmo, a gente não vai deixar ninguém saber. Não. Isso aí é muito meu correto, trabalho, né? E eu não falo. E nunca falou. Que Quando a gente voltou para Belo Horizonte, teve um professor da FAF, que era FAF ainda, que propôs para eles fazerem um livro sobre os bastidores de Brasília. Né? Imagina, Aureliano Chaves, vice-presidente da República. Depois foi candidato a presidente. Não, muito obrigada. Não, que coisa. Não quis. Qual o nome do seu pai? João Batista de Assis Correia. Tá. Ele trabalhou em rádio, TV ou só escrita mesmo? Só escrita. Era o que ele gostava? Nunca trabalhou em rádio nem em TV. Nem gostava. Meu pai gostava de ouvir música, rádio, mas ele não era ficava ouvindo rádio sem parar, nunca gostou. Ele era da leitura mesmo, da escrita, da máquina, né? Sim. Né? E que vocês são, de certa forma, também, né? Somos. A gente gosta de escrever, a gente gosta da palavra, né?